Oi, gente, tudo bem? Continuando aqui sobre a série de vídeos falando sobre mediunidade. Então, no vídeo anterior eu falei sobre algumas questões que os médiuns passam, que não sabem que são médiuns, né? Então, como eu falei no vídeo anterior, às vezes a gente está sentindo algo que não é nosso, mas por não ter consciência da mediunidade que a gente acaba acreditando que é nosso. E aí a gente fica desnorteado, né? Fica sem saber o que fazer. Então, é estudar bastante sobre mediunidade mesmo, como eu já falei no vídeo anterior. E agora vamos falar, a partir do momento em que você começa a estudar, que você começa a entender um pouco mais sobre como funcionam, né? Como funcionam essas situações, essas questões de mediunidade, as coisas vão ficando mais tranquilas. Então, eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar sobre mediunidade, não é que as coisas começaram a diminuir, né? Os fatos começaram a diminuir, a desaparecer. Não, minha mediunidade foi ficando... Eu falo minha mediunidade, mas eu sei que não é minha. Foi algo que Deus liberou para que eu pudesse seguir minha caminhada. Mas como não tem nenhum outro pronome, não tem nenhuma outra coisa para substituir o que eu quero falar, então eu vou falar minha. Mas é algo que foi emprestado por Deus. E... olha como acontecem as coisas. Às vezes dá aquele branco na mente da gente. Mas quando a gente está querendo trabalhar para a luz, é justamente isso. Então, eu peço que vocês tenham paciência comigo. Às vezes eu dou aquela parada assim para minha consciência voltar para o local. Porque quem é médium sabe muito bem disso. Às vezes dá aquele bug mesmo. E quando a gente é trabalhador da luz, tem muitas energias extrafísicas que querem atrapalhar para que essa informação não chegue para as outras pessoas. Então, tenham paciência comigo. Às vezes minha mente vai bugar mesmo. E antigamente eu cortava, então o vídeo ficava cheio de cortes, mas agora eu vou deixar, já que eu estou falando de mediunidade, por que não vocês viverem, né, vivenciarem comigo algumas coisas? Então, posso fazer alguma careta aqui, mentira, tô brincando, mas a mente buga realmente e eu preciso dar uma parada para que ela volte para o local e eu consiga falar. E é isso, então, às vezes a gente passa por situações que a gente não entende por conta dessa questão da mediunidade. E assim, quando eu comecei a estudar sobre mediunidade, várias coisas aconteceram para me tirar do caminho, só que aí eu persisti, né? Ontem, por exemplo, eu estava fazendo um curso online, no qual a gente estava fazendo uma prática para entrar em contato com seres chamados arcturianos, porque não existe somente nós, seres humanos aqui no planeta Terra. Existem várias outras nações, vou falar um pouco mais sobre isso depois. A gente estava fazendo uma meditação com essa conexão, né, com a energia dos arcturianos. E aí eu estava concentradíssima, sentindo a presença realmente, né, deles, dos arcturianos, da pessoa que estava orientando essa meditação, de mais de 20 mil pessoas, porque foi uma live, é um curso fechado que eu estou fazendo, mas os organizadores abriram uma live para que muitas pessoas pudessem participar dessa vibração com os arcturianos, por conta desse processo que a gente está passando, né? O portal, que eu já falei aqui, o portal 22/2 de 2022, que vai durar, essa energia vai ficar aqui na nossa psicosfera durante 30 dias, então eles quiseram abrir para muitas pessoas e como foi uma live, tinha mais de 20 mil pessoas conectadas nessa live, olha que maravilha, né? E aí, 20 mil não, gente, 20 mil não, 20 mil é uma outra coisa, 20 mil acho que é o tanto de seguidores que eles têm, acho que tem uns 10 mil, alguma coisa assim, mas são 20 mil seguidores que eles têm, esse grupo. Mas acho que na live só tinha uns 10 mil, um negócio desse assim, eu confundi aqui. E aí eu estava lá meditando e tal, com meu olho fechado, meu fone de ouvido. E aí comecei a escutar vozes, risadas malucas, me xingando, vozes. Louco, você não vai conseguir, eu vou desconcentrar, vou te desconcentrar, que não sei o quê. E eu tentando me manter ali. Se fossem alguns anos atrás, eu iria acabar com tudo, desligar celular,
tirar a fune, eu iria acabar com tudo por conta do medo. Mas eu sabia que aquelas entidades que estavam ali, querendo tirar a minha atenção, é porque eles sabem do propósito que eu tenho. Eles sabem o que eu quero alcançar, o que eu vir fazer aqui no planeta Terra. E eles querem me tirar do caminho. Só que aí eu tapei meus ouvidos para eles. Eu falei, eu tenho o poder de não escutar vocês. Eu falando na minha mente, não falei com eles verbalmente, assim, falando, porque Júlia estava por perto, que é minha filha, e ela tem muito medo. Eu já venho trabalhando essa questão com ela. Então, na minha mente, eu falava para eles, eu tenho o poder de não escutar vocês, eu não quero ficar na frequência de vocês. E aí eu comecei a falar isso, eu tenho poder, eu não quero escutar, eu não estou escutando, eu só estou escutando o grupo na vibração dos arcturianos, eu estou escutando os arcturianos, eu estou na sintonia dos arcturianos. E aí, essas vozes que estavam dando risada, me xingando, falando que iria me desconcentrar, foi afastando, e aí eu fiquei na minha meditação. E foi maravilhoso essa meditação, essa conexão com os arcturianos. E é isso, então quando a gente começa a aprender a se defender, é outra coisa, a gente muda de nível. Outra coisa também é quando a gente começa a sentir cheiros, né? Eu sinto muito cheiros de cravo, chá de cravo dentro de casa, cravo e canela é limpeza. E aí, antigamente eu não entendia, caramba, não tem ninguém fazendo chá de cravo aqui por perto e eu estou sentindo esses cheiros, o que é isso, que é isso aí? Aí eu fui pesquisar o que era, né? Conversando com as pessoas dos centros espíritas que eu frequentava na época e tal. E aí eles falaram, não, provavelmente é alguma entidade que está ali fazendo a limpeza do seu ambiente, da sua psicosfera, da psicosfera da sua casa. E aí eu fiquei mais tranquila. Cheiro de rosas, tem fedores também, né? Fedor, porque a gente não vê só o lado bom da espiritualidade, a gente vê o lado ruim também. E aí a gente é quem escolhe em qual lado a gente quer ficar conectado. Então eu sentia muitos fedores, sinto até hoje às vezes, mas aí eu já me conecto com os meus mentores, com os meus guias, com os espíritos de luz que andam comigo, que me ajudam nessa minha caminhada. Então o importante de você entender que você é médium e de estudar é justamente para isso, né? Quantas pessoas entram no mundo das drogas, da prostituição, como eu já falei no primeiro vídeo, por conta de induções de pensamentos, né? Por conta desses seres. Outra coisa também, quando eu comecei a aplicar passe, né? Uma vez eu estava aplicando passe em uma pessoa, estava ajudando essa pessoa e através do passe eu vi que essa pessoa tinha algo no estômago, porém não era no corpo físico ainda, estava no perispírito. Então através do passe eu consegui ver isso. Eu passei para a pessoa e fez sentido para ela essa questão. Essa pessoa começou a se cuidar e aí eu comecei a aplicar passe o tempo todo, porque ela pediu, né? Eu não posso... Ah, Cláudia, aplica passe para minha irmã. Ela quer que eu aplique passe nela, ela precisa autorizar, porque tudo no universo é na base da autorização, do livre-arbítrio. Então, você quer ajudar a sua irmã, mas se ela não quiser ser ajudada, eu vou enviar a energia de reiki ou de passe ou da técnica Theta Healing e ela não vai receber essa energia vai voltar de novo para mim, porque ela não autorizou. E a gente não pode passar, né? A gente não pode fazer as coisas quando a pessoa não quer. A gente precisa da autorização dessa pessoa. Então, voltando aqui, eu apliquei o passe nessa pessoa e aí os espíritos que são os obsessores, na igreja evangélica fala que são os encostos, não sei o que, os demônios, não sei o que. Mas para nós espiritualistas a gente fala que são obsessores, que são seres que tiveram algum atrito com a gente de vidas passadas, ou até mesmo nessa encarnação, porém já desencarnaram. A gente continua encarnado, né? Se for de vidas passadas, a gente reencarnou e eles ainda não, por algum motivo. E eles ficam no nosso campo vibratório, tentando nos induzir a fazer o mal, tentando atrapalhar a nossa vida de toda forma que eles puderem atrapalhar. E aí os obsessores dessa pessoa que eu estava ajudando, aplicando o passe, aplicando o reiki e tal, começaram a querer me intimidar. E aí eu lembro que uma vez eu estava na pia lavando os pratos e aí eles tocavam assim em mim. Aí eu olhava e sabia que não tinha ninguém. Eu olhei porque, força do hábito mesmo, olhava para trás, eu estava sozinha em casa. E aí eu sabia que eram eles, né? Quer dizer, que era algum espírito, não sabia quem eram os espíritos. Sabia que tinha espírito, mas não sabia quem era nem o que eles queriam. E aí eles mandaram um pensamento para mim. Você está ajudando ela, você vai se lenhar. Desculpa a palavra, mas foi isso que eles falaram. Você vai se lenhar. Eu vou lhe destruir, você não ajude ela não, porque senão eu vou destruir sua vida, aquilo, só que... E eles tentam amedrontar a gente. E se a gente entrar na frequência... Ó, me arrepiei toda.
E se a gente entrar na frequência do medo, é isso que eles querem, que a gente entre na frequência do medo para eles terem acesso. Porque eles podem ficar me intimidando, porém eles não têm acesso a mim, de fazer, sabe? Eles não têm acesso de fazer mal para mim, porque eu não estou na mesma frequência que eles. Então, eles estão mandando o pensamento, eles estão tocando em mim, mas isso não significa que eles estão aqui do meu lado. Porque no universo não existe espaço-tempo, né? Eles podem fazer indução, né? Pela força do pensamento. Espíritos inferiores não significa que eles são burros, eles são inteligentes, só estão no lado inferior. Agora, tem alguns espíritos realmente que são burros, são inferiores e burros, então eles precisam, para eles tocarem na gente, eles precisam estar do nosso lado, pertinho da gente. Mas eu não me intimidei, não entrei na energia deles, continuei aplicando o passe nessa pessoa e aí encaminhei eles para algum lugar para eles serem tratados. E eu tenho certeza que eles foram tratados, porque depois que eu encaminhei eles, pedi para que, né, os espíritos de luz iluminassem o caminho daqueles seres que estavam ali querendo me intimidar e que estavam querendo atrapalhar a vida dessa pessoa, que ele fosse encaminhado para um local para ser tratado e tal. E aí eu continuei tratando dessa pessoa, ela na casa dela, eu na minha casa, porque como eu já falei, não existe espaço e tempo, só existe espaço e tempo aqui para a terceira dimensão onde nós estamos. E é isso, é não se intimidar. Quando você sentir medo, começa a se perguntar, por que eu tô com medo? Eu sou Deus, eu tenho Deus dentro de mim, eu não preciso ter medo de nada nem de ninguém. E começa a sair dessa frequência do medo. Porque se você entrar na frequência do medo, é isso que eles querem. Os espíritos inferiores querem isso, para eles terem maior acesso a vocês. Outra coisa que aconteceu comigo, na porta da minha casa, sempre ficava uma entidade, eu vou falar trevosa, porque é um pobre coitado, né? Um espírito que não sei o que era que ele queria, mas ele não conseguia entrar na minha casa, ele ficava na porta, ele não ultrapassava a porta. E aí eu fiquei intrigada com aquilo, comecei a mentalizar, comecei a me questionar, comecei a perguntar isso para os meus mentores, para que os meus mentores me mandassem a resposta através dos meus pensamentos, através de sonho. Perguntei a algumas pessoas que são espíritas também, que eu converso e tal. E aí a resposta foi que ele não tinha autorização para entrar na minha casa, porque a energia dele era incompatível com a energia daqui de dentro da minha casa, né? Então, eles não tinham acesso a mim por conta da minha energia. Outra coisa é uma pessoa que é da Umbanda, aí recebe os herês e tal, e aí um herê falou que herê é um espírito que resolveu se manter na forma de criança. Não sei por qual motivo, mas deve ter alguma explicação. E esse herê, ele falou que ele veio aqui me ver, aqui na minha casa me veio, bem no momento eu estava aplicando reiki. Não sei se foi em mim, não sei. Se foi em alguém, se foi, não sei. Sei que eu estava aplicando reiki e eles falaram com ela estava lá toda iluminada, eu não conseguia nem abrir os meus olhos entre aspas, né? Porque espírito não tem olho físico assim igual a gente, igual a gente tem, mas eles falam dessa forma para que a gente entenda. Então ela estava cheia de luz, ela estava muito iluminada, eu nem consegui chegar muito perto dela, do tanto de luz que estava lá ao redor dela. Então olha o quão é maravilhoso você aprender sobre essas técnicas, né? Aprender a se defender. Ah, Cláudia, eu tenho que virar reikiana, eu tenho que virar isso, aquilo, outro. Não, você só precisa aprender a se defender. Você precisa entender que você é Deus, você é consciência divina. Você tem o poder nas suas mãos, você tem o poder dentro de você. Não subestime o poder que você tem. E é isso. Não vou falar muita coisa, porque eu já estou vendo aqui que o vídeo está muito longo já. Um abraço, até o próximo vídeo. Vou continuar nessa série de vídeos falando sobre mediunidade. Se vocês estiverem gostando, deixa aí o like de vocês. Deixa aí o comentário de vocês. Compartilha para muitas pessoas. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Um abraço e até o próximo vídeo.